Então, pessoal, vamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Entramos agora no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos entender essa passagem. E hoje vamos começar com o primeiro subtópico, porque tem vários aqui, né? Tem vários subtópicos. Vamos começar com esse aí. Porque fala Jesus em parábolas. Então vamos. Primeiro a gente lê a parte que está no Evangelho, no Novo Testamento, na Bíblia. A gente lê essa parte. Depois a gente vai para os comentários. Então vamos. Candeia sob o alqueire. Por que fala Jesus por parábolas? Candeia é uma lamparina. Em alguns lugares tem outros nomes. Já ouvi falar em fifó, né? Lampião. Só que o lampião já é aquele que tem um vidro, né? Na época de Jesus era mais comparado com a lamparina. Vou colocar aqui para vocês verem. Era isso aí, que iluminava de noite, né? Trazia luz no sentido físico. E alqueire é uma antiga medida para medir grãos, geralmente feita de palha, como se fosse um cesto. Então, eu vou botar aqui também para vocês conhecerem um modelo. E Jesus fala para não botar esse alqueire sobre a candeia, né? Não botar a candeia debaixo do alqueire. Eu acredito, né, nas minhas interpretações, que talvez nessa época fizessem isso para evitar o vento apagar o fogo, né? Já fiz isso quando acendi vela, colocar algo para proteger do vento. Eu imaginei isso. Então Jesus usou esse momento, usou essa experiência para passar a lição. Então vamos aqui ao Evangelho. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, candeeiro é uma peça já própria para se colocar a candeia sobre ele. Então, não se bota debaixo do alqueire, se coloca sobre o candeeiro para iluminar a todos. Então, essa foi uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Vamos para outra, de Lucas. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, Jesus não tinha nada a esconder. Tudo era para ser divulgado, para ser publicado, porque tudo era luz, tudo era ensinamento de amor. Então nós vimos aqui Mateus, Lucas e vamos ver outra passagem de Mateus. Essa foi Lucas, capítulo 8, 16 e 17. Vamos aqui. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Não só na época perguntaram isso, como hoje em dia também já me perguntaram isso. Por que Jesus falava em parábolas? Por que ele complicava? Né? As pessoas já me perguntaram isso. E a gente vai entender aqui. Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque a aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. A aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Vamos entender isso, né? Depois. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz. Então aqui agora Jesus falando, segundo Mateus, Jesus falou isso. E quando ele citou Isaías, né, profeta
antigo, do Antigo Testamento. Ele citou aqui o que Isaías falou na época: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, Mateus capítulo 13, 10 a 15. Então, Jesus citou a profecia de Isaías, em que segundo Isaías, Jesus viria, muitos iam ouvir, mas não iam escutar, ia olhar, mas não ia ver, porque ainda estava na ignorância espiritual, e aquilo era tudo muito complexo, né? Tudo muito complexo para entender. Vamos aqui pegar agora um comentário. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, quer dizer, da parábola, né? Do sentido figurado da fala, né? Que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Então isso aqui tem tudo a ver com a maturidade do espírito, o momento de cada espírito. Então Jesus veio semear e falar para aqueles que já entendem, compreender o que ele está falando perfeitamente. E para outros, ele traduziu aquilo em parábolas, né, nas experiências, na cultura, na forma que aquelas pessoas entenderiam. Ele fazia comparações como parábolas, de acordo com o entendimento de cada um, a possibilidade de cada um. E eu entendo também que Jesus falou com tanta inteligência que as suas falas, reproduzidas pelos evangelistas, poderiam ser interpretadas e aprofundadas em qualquer século, em qualquer milênio, tanto que até hoje estamos aqui, tirando mais coisas das suas falas. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Então Jesus estava falando com os apóstolos, que certamente eram pessoas, eram espíritos já com um certo grau de compreensão, de entendimento. Então Jesus podia falar com eles mais diretamente. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Então a comparação aqui com crianças, né? É como se a gente tivesse que falar algo mais complexo e para falar com a criança a gente usa símbolos, a gente usa um sentido figurado também da palavra, da explicação, né? Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. A tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Então não adianta falar todas as coisas abertamente, porque não haveria entendimento. Imagine Jesus naquela época falando de reencarnação, né, diretamente. Ele falou no sentido figurado, falando de perispírito, né, falando de coisas mais complexas que nós não entenderíamos naquela época. Seria como pegar um texto complexo, filosófico, e tentar passar para uma criança que está começando a aprender a ler e escrever. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então, a luz intensa, tanto no sentido físico, como no sentido
figurado aqui, ofuscaria, né? Deslumbrar é ofuscar por excesso de luz. Então, desorientaria o espírito, né? Atrapalharia o entendimento se falasse de forma complexa. Da mesma forma que eu acabei de dar o exemplo, se você pegar um texto filosófico complexo e falar para uma criança que está aprendendo a ler, vai ofuscar o entendimento dela, ela não vai entender, não é isso? Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Então, dá-se com a humanidade em geral o que se dá com um indivíduo, né? Falando aqui de nós encarnados. Nós nascemos, temos uma infância, temos uma juventude, temos uma maturidade. Ele fala aqui que os povos que habitam os planetas, os espíritos, na sua coletividade, também têm a infância, a juventude, a maturidade, né? O momento da sabedoria. Aqui na Terra, no tempo antigo, no tempo das cavernas, vamos colocar assim, nos primeiros tempos da humanidade, nós éramos como criancinhas, espíritos totalmente ignorantes. Tanto que a doutrina espírita nos diz que éramos simples e ignorantes. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmo a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então, chega um momento em que a própria pessoa, o próprio espírito, procura mais luz, fala, não dá para entender dessa forma. Por exemplo, não dá mais para muita gente aqui na Terra buscar o entendimento da divindade com Adão e Eva, com a Arca de Noé. A gente já sabe que isso são coisas impossíveis, a nossa ciência já mostrou que não derivamos de um casal, né? E nem que uma arca poderia botar um casal de cada bicho. Então são coisas em que o próprio espírito fala, não, eu preciso entender isso melhor. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Então, sem o raciocínio, sem a razão, sem aquela coisa, aquele ensinamento que convence, desfalece a fé. Desfalecer é enfraquecer, é tirar força. E muita gente critica as religiões e às vezes se tornam agnósticas ou ateias, porque essa fé para ele não serve. E muitos buscam outras doutrinas, outras filosofias, outras formas de entender o universo, entender a vida, entender a alma, o espírito. Então esse é o estudo de hoje. Não terminamos, estamos no item 4, né? Vamos ter outros vídeos, 1 ou 2, sobre esse subtópico ainda. Que Jesus nos abençoe, ilumine nossas famílias, nossas casas. E para quem está fazendo o Evangelho no Lar agora, que os bons espíritos fluidifiquem as águas sobre as mesas, faça a limpeza psíquica da nossa casa, oriente nossos irmãos que muitas vezes perambulam sem motivo positivo em nossa casa, na vizinhança. Um abraço.